dia, pessoal, tudo bem? Desculpe aí pelo hiato, né? Fiquei um tempinho sem fazer vídeos, mas estou retornando aí com as gravações. E hoje vou trazer um novo vídeo aí de retrofit, falando aí sobre login. Vamos fazer um exemplo com login no retrofit. Nesse exemplo vai ser legal, a gente vai ver um pouco de post, né? Como fazer um post aí no retrofit. E acho que vai ser um exemplo bem útil aí, né? Login praticamente todo app tem, né? Então vai ser bem interessante aí, um exemplo bem legal para todos, tá bom? Espero ajudar, né? E vamos pôr a mão no código aí, tá certo? Até mais! Bom, pessoal, vamos criar o nosso projetinho aí do Login Retrofit. Vou começar aqui com uma Empty Activity. Então, vou chamar aqui de Login Retrofit. O diretório está certinho. Vou fazer em Kotlin mesmo. E a API 22 está bom para o nosso projeto. Vou dar um Finish. E ele vai começar a criar aqui o nosso projeto, fazer o Gradle Build, como vocês já estão mais que acostumados. Com o nosso projeto já criado, o próximo passo é a gente fazer a configuração dele, né? A configuração básica. O que a gente vai fazer, tá? Primeiro a gente vai abrir o manifest. A gente vai colocar as permissions aqui, né? Permission para a gente acessar a internet, né? Bem basicão. E segundo, a gente vai abrir aqui o Gradle da aplicação. Tá? E a gente vai fazer referência para os componentes do retrofit. Tá? Componentes do retrofit, né? O JSON, o próprio retrofit e o converter do JSON aqui do retrofit. Tá? Esse aqui é bem o básico que a gente vai precisar para acessar. Fiz isso, vou dar um sync para baixar aqui os componentes para o meu projeto. Bom, agora que nós fizemos aí o básico, né? Vamos começar a criar aí o que a gente precisa. Então, primeiro cara que a gente vai criar o nosso útil, né? Para a gente referenciar aí o retrofit. Então, eu vou criar aqui um package chamado útil. Quem já viu o vídeo, né, do outro que eu montei já sabe o que nós vamos criar aqui. Então, vamos criar um network utils. Aqui nós vamos criar aqui um companion object. Dentro deles vamos criar uma função para pegar uma instância do retrofit. Aqui nós vamos receber um path, que é uma string, e vamos devolver um objeto do retrofit. Return. Vou chamar aqui o objeto do retrofit. Vamos chamar o seu builder. Aí o builder espera um base URL, que nós vamos receber por parâmetro. Um add converter factory, que nós vamos usar o JSON, na verdade. Create. E por fim, o build. Só isso. Fácil assim. Legal. Criamos o básico. Agora vamos criar o model, né? Que é o nosso usuário, a classe que vai receber o nosso usuário. Então, vamos criar aqui um package, né? Manter o nosso projeto organizado. E vamos criar aqui, dentro do nosso model, uma classe user.
classe de model, né? Então vamos usar o data class. Então, o primeiro cara que nós vamos criar aqui, vamos dar um name para ele, tipo string. E a gente vai usar aqui, ó, aqui não é chaves, aqui são parênteses. Então a gente vai usar um serialize name. Tá? Por que eu estou pondo serialize name? É porque é o cara que eu vou receber do JSON, tá? Então o JSON vai vir name e ele também vai, o objeto também vai ser name, tá? É um mapeamento, tá? Então a propriedade name do JSON eu vou mapear para a propriedade name da classe. Então eu vou usar o serialize name de novo. Dessa vez eu vou usar um ID. Eu vou usar também ID. Para facilitar a nossa vida, eu vou colocar tudo como string. Tá? Poderia ser um int? Poderia ser um int. Job title. Job title. Serialize name. E-mail. Var e-mail. Legal. O nosso model está criado, né? Vamos criar com essas 4 propriedades, que vai ser o retorno do nosso JSON, da nossa chamada da API. Agora nós vamos criar a nossa classe de endpoint, que é a classe que vai fazer, dar a instrução para o retrofit fazer a chamada. Então, vamos criar aqui um package, vamos pôr o nome de API. Vamos criar uma nova classe. Na verdade, aqui não vai ser uma classe. Eu vou criar um arquivo de classe, né? Vou chamar de endpoint. Mas aqui eu vou trocar de class para interface. Vou criar uma função chamada authenticate, que é a função que vai fazer o nosso login. Aí, vamos construir, eu vou construir ela na forma básica e eu vou incrementar ela para ir explicando para vocês como que a gente vai fazer, tá? Então, quando a gente vai fazer uma autenticação, o que eu vou passar? A forma mais básica de autenticação, a gente faz o quê? Passa usuário e senha, tá? Então, username, string e password, também string. Legal? O que esse cara retorna pra gente? Ele tem que retornar pra gente um user, tá? Que é o usuário. Então, eu fiz a autenticação, se a autenticação for sucesso, ele retorna pra gente o usuário preenchido, tá? Se não, retorna um nulo. Legal, isso é a forma mais básica de autenticação. Só que a gente está falando do retrofit. Então, o retrofit ele vai requerer algumas coisas que a gente vai ter que dar uma modificada. Então, vocês que viram o vídeo anterior lá, a chamada do retrofit. Então, vocês já sabem que não dá para a gente retornar o user puro. A gente tem que retornar um call user, né? Por quê? O call vai indicar para a gente... ele vai indicar para a gente, vai voltar a chamada do retrofit, né? E essa chamada vai ter informações. Se a chamada foi bem sucedida, né? Retorno de HTTP e tudo mais. Legal? Maravilha. Algumas coisas novas. Como é uma chamada de autenticação, não é simplesmente uma consulta, igual fizemos no outro vídeo. Ele tem algumas diferenças. Aqui a gente não pode fazer um get, como a gente fez no vídeo anterior. A gente tem que fazer um post, tá? Por que tem que ser um post? Porque a gente está enviando uma informação para receber alguma coisa. A gente está fazendo uma operação. Então, isso tem que ser de uma forma mais segura, tá? A gente não pode passar a informação tão aberta como uma chamada no get.
Tá? Então, isso aí precisa de algumas coisas a mais que a gente não fez da outra vez. Então, a chamada vai ser um pouco diferente. Primeira diferença, a gente vai passar um cabeçalho chamado Form URL Encoded. Tá? Então, esse cara aqui vai dizer que a gente está mandando as informações encodadas em tipo de formulário. Além disso, a gente vai passar aqui os headers, tá? Então, como que vão ser esses headers? Deixa eu pegar aqui da minha colinha. Esse é um header dizendo que o tipo de conteúdo que eu estou enviando é um XWWW Form URL Encoded, tá? O header, ele só reforça essa mesma informação que tem aqui, do Form URL Encoded, tá? Ele está dizendo que é uma informação via form. E lembra que a gente passava a informação get e o endereço? Então agora isso mudou. Então agora a gente passa post. E a gente vai passar o caminho, né? Eu já deixei pronto para vocês uma API. Então ela tem users/auth. Show de bola. Não paramos por aqui. A gente também tem que tratar os parâmetros. Tá? Por que a gente tem que tratar os parâmetros? Porque o parâmetro ele tem que ser reconhecido como field, que são os campos que são enviados do formulário. Tá? Imagina que você tem um formulário na internet, tá? Para quem já desenvolveu web. A gente vai lá, preenche o formulário e dá um submit lá no formulário, envia isso como post. Então, os campos são reconhecidos como campos de tela. Aqui a gente tem que simular mais ou menos a mesma operação. Então, a gente vai fazer o quê? Eu vou pegar aqui, né? O parâmetro é username, mas eu vou ter que... O campo que eu estou esperando dentro da minha API, na verdade, ele chama user. Então, eu vou vir aqui, vou criar um field. Isso aqui chama-se decorator, tá? E eu vou criar um field user. Então, eu estou colocando no meu parâmetro um decorator field user. Tá? Então, eu estou dizendo que este parâmetro representa o field user. E vou fazer a mesma coisa com a senha. Field password. Maravilha. Então, recapitulando. Montei o meu método de autenticação. Estou retornando um call de user, né? Esse call a gente vai recuperar ele depois na chamada do método. Estou dizendo que eu estou mandando essa informação através de form encoded, estou encodando isso no formato de formulário, estou enviando via post e estou dizendo que os fields do meu post são user e password. E estou dizendo que username é o field user e password é meu field password. Legal? Agora a gente vai fazer a tela que vai receber o nosso usuário e senha. Tá? Então, vocês também já estão acostumados, já espero que essa altura do campeonato, né? Vou pegar aqui o nosso layout, vou apagar esse text view padrão aqui. Para agilizar, eu vou pegar da minha colinha aqui em cima. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu tenho um linear layout que cresce vertical, tá bom? Aí eu coloquei um edit text, esse edit text aqui chama ET-login. Coloquei um outro edit text ET-password, né? O hint dele aqui é password, né? O input type é text password. E um button. Simples assim, tá? O button chama blogin. Então, super simples, alinhadinho aqui para baixo, sem mistério, tá?
Aqui vocês podem brincar, se vocês quiserem colocar fazer um layout mais rebuscado, um botãozinho com imagem, aqui vocês podem soltar a imaginação, tá bom? Mas para vocês seguirem o exemplo, é legal vocês manterem pelo menos a nomenclatura, tá? Então, o edit text etlogin, etpassword e blogin, tá? De resto, vocês podem brincar à vontade aqui, se vocês quiserem. Legal? Agora vamos juntar tudo isso aqui na nossa classe MainActivity, né? Vamos declarar os nossos controles. Então, etlogin, um edit text, etpassword, um edit text e o nosso botão. Opa, não, é um botão. Legal. Aí vamos atribuí-los, né? Aqui também vocês já devem estar craques. Super tranquilo. Show de bola. Eu vou criar uma função aqui para fazer o nosso login. E vou colocar aqui, atribuir no botão. Blogin, set, um click listener, login. Simple as that. E vamos rechear a nossa função login aqui. Bom, agora vamos rechear a nossa função login, né, com a chamada aí do retrofit. Como é que a gente vai fazer, né? Primeiro a gente cria o nosso retrofit client, chamando nosso network utils ponto get retrofit instance. Já tem o endereço que eu deixei preparado aqui. Authentication mock ponto azure api ponto net. Aí a gente cria o nosso endpoint. Ponto create. E a gente agora faz a nossa chamada pegando o nosso callback. Então é o endpoint ponto authenticate etlogin ponto text. Aqui é importante, tá? Porque o text ele retorna um editable. Então a gente tem que dar um toString antes de passar para o método. A mesma coisa com o password, tá? Text ponto toString. Legal, criamos o nosso callback e agora vamos fazer o enqueue da chamada, fazer o enfileiramento. Então, callback ponto enqueue object ponto, o object é o callback user
Aqui ele está pedindo um import. Vamos fazer o import. Rapaz, tem um monte aqui. Vamos achar aqui o do retrofit. Opa, tá lá embaixo. Retrofit 2, ó. E o do user, a gente também faz o import. Aqui o object ele está reclamando porque a gente precisa implementar os membros da interface. Então, onResponse, onFailure. Legal. Então aqui é o retorno da chamada, né? Então o enqueue vai fazer efetivamente a chamada e a gente aqui vai ter que implementar o código de retorno. Então, no retorno da chamada, se a chamada for com sucesso, tá? Vamos fazer um toast. Toast, make text. A gente passa o contexto. O texto a gente vai passar. Vamos exibir o nome do usuário de retorno. Response.body. Eu tenho que dar ele é um nullable, então eu tenho que dar eu tenho que desenvelopar ele aqui e name. E aí o length, toast.length long. E aí finalizo com um ponto show. E no caso de falha, print ln erro ao realizar login. Viram? É muito simples, né? Aqui pegamos, recapitulando aqui rapidamente, a gente cria a instância do nosso cliente do retrofit, né? Passando a URL base do nosso endpoint. A gente cria o nosso endpoint, que é o objeto que a gente vai fazer a nossa chamada. Aí a gente chama o método que a gente criou lá na nossa interface de endpoint. Né? A gente, na verdade, cria o callback dele, né? Que a gente não está fazendo a chamada ainda. E aqui a gente faz a chamada efetivamente. Né? A gente faz a chamada. Essa é uma chamada assíncrona, por isso que a gente tem que implementar esses métodos aqui. Então, aqui ele faz a chamada assíncrona. Quando houver o retorno, a gente faz a gente implementa aqui a interface, né? Então, na resposta positiva, a gente mostra um toast. Em falha, a gente faz um print ln. Cool. Bom, agora para finalizar, vamos rodar, ver se está funcionando. Vou dar o play. Aqui na nossa aplicação. Eu já deixei ela esquentando aqui para ficar rápido. Vou colocar aqui um nome de usuário, uma senha qualquer, tá? A API ela é fake, tá, gente? Então o nome está fixo. Login. Retornou o nome, tá? Se vocês forem testar, sempre vai retornar o meu nome, porque tá fixo lá na API, tá bom? É uma API criada lá no Azure, tá? No API Gateway, tá legal? Mas o código é o mesmo, tá? A chamada é a mesma. Se fosse uma API de verdade, a chamada é exatamente igual, tá? Como o foco nosso é fazer a chamada aqui do nosso lado e não a implementação da API, eu criei uma API rapidinho lá só para a gente ver realmente como é que é a implementação da API. Legal? Então é isso, gente. Esse é o código. Vocês viram que é muito simples fazer essa chamada, né? Não tem segredo nenhum. O que pode mudar aí de uma implementação para outra é como que é o que é retornado, né? Aqui a gente retorna um objeto, né? Com nome, com e-mail e tudo mais. Em alguns casos pode retornar um token, outros casos pode retornar algum objeto auth ou alguma coisa do tipo, né? Aí é só combinar o jogo, vocês vão ter que ler a documentação provavelmente do sistema que vocês estão autenticando, mas a lógica é essa, geralmente é um post onde vocês vão passar as informações e receber alguma coisa, né? Na maior parte dos sistemas modernos, né, vocês recebem um token
onde esse token vocês acabam tendo que passar, você tem que usar esse token nas chamadas subsequentes nas APIs, tá? Normalmente. Mas isso realmente muda aí de sistema a sistema. Tá legal? Espero ter ajudado e let's code. Um abraço, gente.